tema da pregação é: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa frase não é minha, eu não inventei ela para fazer uma pregação que gerasse curiosidade. Não, essa frase é bíblica. No verso 21 vai falar sobre isso. Mas nós não vamos ler só o 21, nós vamos ler do 19 ao 26. Nós estamos expondo verso a verso essa carta aos Filipenses. E hoje, semana passada a gente parou no 18 e hoje a gente vai ler do 19 ao 26. Essa carta que tem nos abençoado tanto, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu para essa querida igreja. Todo mundo achou? Você que está em casa, você que está aqui. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 19 ao 26. Confire comigo, vamos fazer a leitura bíblica. A palavra do Senhor diz assim no verso 19. Pois sei o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero, em nada serei envergonhado. Ao contrário, em toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. 22. Caso continue vivendo, terei fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Continue com sua Bíblia aberta, nós vamos expor verso a verso, mas eu convido você a curvar sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, nós entregamos esse momento ao Senhor, esse momento sagrado de uma exposição das suas sagradas Escrituras. Senhor, nos conduza nesse tempo. Pai, tenha misericórdia da minha vida e me usa para trazer a Tua palavra, a Tua voz, a Tua mensagem. E toma, Pai, cada coração que está aqui nessa manhã, cada coração que está nos assistindo ao vivo ou posteriormente, que a semente, que é a palavra do Senhor, ela possa cair numa terra boa, e essa terra boa possa frutificar, gerar frutos, e esses frutos possam permanecer. Pai, que essa pregação seja para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. O viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Que possamos, posteriormente a essa pregação, declarar como Paulo. Entender a importância de viver e entender, porque estamos em Cristo, que não temos que ter medo de morrer. Normalmente nós somos extremistas, meus irmãos. Infelizmente. Em todas as áreas da nossa vida. Hoje nós vemos o cenário político. Ou é 8 ou 80. Se é um lado é do demônio, o outro é isso. É uma bagunça. Ninguém consegue dialogar e conversar e achar um equilíbrio. Mas não só no cenário político. Na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, a gente não consegue ter equilíbrio em nada na nossa vida. Nós somos muito extremistas. E nós não somos chamados para ser extremistas, nós somos chamados para ser equilibrados. O equilíbrio é a marca da maturidade. Jesus era equilibrado. Jesus sabia o tempo de exortar, de levantar as cadeiras do cambista. Ele sabia o tempo de abraçar alguém que tinha pecado por adultério. Jesus, ao mesmo tempo que ele é o leão, ele é o cordeiro. Então Jesus nos traz esse equilíbrio que nós temos que ter. E sobre esses dois assuntos, meus irmãos, nós temos que ter muito equilíbrio. Porque existem dois extremos em nossa vida. Tem pessoas que só focam aqui nessa terra, só pensam em viver, e aí vive uma vida terrena, uma história terrena. E só pensa aqui e agora.
e esquece que existe uma morte para todo mundo vai morrer, crendo no Senhor ou não, acreditando em o que você quiser, todo mundo vai morrer, isso daí é algo certo, uma certeza que nós temos é da morte. Mas tem pessoas que talvez estão com uma vida tão triste aqui nessa terra, ou até ama muito o Senhor, que quer morrer logo. E também nós não devemos ser assim, porque nós temos uma missão aqui nessa terra. Se você quiser, se você só pensar no céu excessivamente, você não vai viver o aqui e o agora. Isso aconteceu com os irmãos de Tessalônica. Eles achavam que Cristo ia voltar no primeiro século. Então eles pararam de trabalhar e ficaram na rede aguardando Jesus voltar. Paulo escreve 2 cartas para exortar eles. Fala, não, meus irmãos, Cristo vai voltar. E o quanto antes no nome de Jesus. Mas enquanto ele não voltar, nós vamos fazer a nossa parte. E essa pregação escatológica da volta de Jesus afetou muito a igreja anos atrás. Eu sou novo ainda, mas eu estudando, eu consegui observar isso. Talvez você com um pouco de mais idade, você vai saber. Muitos, infelizmente, pastores motivavam, ou melhor, desmotivavam as pessoas a estudar por isso. Não, Jesus vai voltar, não precisa estudar. Você vai estudar 4 anos, e aí Jesus vai voltar, você vai estudar à toa. Isso é totalmente errado, esse conselho é totalmente errado. E aí é por isso que nós vemos o nosso país, os conselhos das profissões, tendo só pessoas que não creem em Deus, porque os cristãos não estudaram, por causa que Jesus estava voltando. Jesus está voltando, tá, e ele vai voltar, mas enquanto ele não voltar, eu vou fazer a minha parte. Que se ele volte ou estiver trabalhando, você acha que ele não vai se orgulhar? Se eu estiver estudando, me capacitando para ser um melhor profissional, para ser um melhor cidadão, você acha que ele não vai se alegrar? Então esses extremos têm pairado as nossas vidas. E é muito errado. Não é só olhar muito para o céu e esquecer de viver, e não olhar muito para a terra e esquecer do céu. Esses extremos têm que ser combatidos. Então, nós vamos meditar nesses versos e entender que a gente tem que viver aqui com intensidade, mas saber que nós temos uma eternidade. Ter esse equilíbrio na nossa vida. Amém? E como a gente está seguindo a exposição de Filipenses, deixa eu dar um contexto breve para você que está aqui, talvez não conheça muito essa carta. Essa carta, o apóstolo Paulo está escrevendo de uma prisão. Paulo estava preso em Roma, e ele escreve essa carta, juntamente com a carta para os Efésios, com a carta a Filemão, essa carta e aos Colossenses. Todas ele escreveu da prisão. Essa carta, meus irmãos, é algo muito paradoxal, porque fala muito sobre alegria. E Paulo preso estava alegre. Paulo preso estava escrevendo para resolver problemas interpessoais, problemas de dificuldade de relacionamento. Essa carta nos ensina muito. E aqui Paulo vai falar da sua libertação da prisão. Verso 19. Continua com essa Bíblia aberta, vamos expor o verso 19 aqui. Pois eu sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Deus. Então Paulo, ele tinha a consciência que ele seria liberto da prisão. E ele tinha 2 motivos para crer que ele seria liberto da prisão. O primeiro motivo era a oração da igreja. Paulo, ele foi o maior teólogo que passou aqui nessa terra. E Paulo cria na oração. É isso que nós temos que entender. Que palavra e oração não são rivais, igual muitas pessoas acham. Não. Palavra e oração é como se fosse as asas de um pássaro. Nenhum dos dois é mais importante do que o outro. Mas um pássaro precisa das 2 asas para voar. E é isso que eu preciso, você precisa. Nós precisamos da palavra e da oração. E Paulo cria no poder da oração. Porque existe sim, meus irmãos, um poder na oração. E o poder não está na oração em si, no Jean que ora. O poder está porque a oração move o braço do Todo-Poderoso. Tudo é pela graça e misericórdia do Senhor. Tudo é quem faz é o Senhor, conforme a sua santa e soberana vontade.
Então, nós temos que crer no poder da oração. E o segundo ponto que Paulo cria é por causa da provisão do Espírito. Ele fala, graças às orações e ao auxílio do Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus é Ele que responde às nossas orações. Nós temos que aprender isso, entender e confiar. Deus responde às nossas orações. Talvez você está orando, meus irmãos. Em uma das últimas pregações eu preguei sobre oração há muito tempo. E talvez você está achando que Deus não está te respondendo. Deus responde todas as nossas orações. Mas nem sempre é da maneira que nós queremos. É isso que nós temos que aprender. Deus está te atendendo. Talvez te dando mais paciência. Deus te dando graça. Deus te dando força para suportar. Mas Ele está te atendendo. Nem sempre Ele vai fazer a sua vontade. Porque a minha vontade e a sua não é boa, não é perfeita, não é agradável. Nós somos pecadores. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, por isso que nós temos que descansar e confiar nele. Mas ele tem atendido todas as nossas orações da melhor maneira possível, que é a maneira dele. Verso 20 vai falar de uma expectativa que o apóstolo Paulo tinha. Está escrito assim, aguardo ansiosamente, uma ansiedade boa aqui. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo falou aqui que não vai ser envergonhado. O que Paulo está falando aqui, meus irmãos? Que vergonha é essa? O próprio verso já nos responde. Paulo, ele não queria ser motivo de tropeço ao Senhor. Ele não queria desonrar o Senhor com a sua vida. Por isso que Paulo estava disposto a morrer pela pregação do Evangelho. Por isso que Paulo morreu pela pregação do Evangelho. Ele preferia morrer, ser degolado, ter a sua cabeça cortada como ele foi, do que servir de tropeço, servir de vergonha, negar o Senhor. Muitas das vezes, meus irmãos, nós negamos o Senhor por coisas tão pequenas, por uma mentira. Você está negando o Senhor. Por uma proposta que não é do Senhor, você está negando o Senhor. Ou para se esconder, se alguém te perguntar se você é cristão, talvez num ambiente hostil você desconversar. Paulo, mesmo estando disposto a morrer, ele não negava o Senhor. Paulo só estava preso, meus irmãos, porque ele não negou o Senhor. Paulo não estava preso porque ele era um malfeitor. Paulo não estava preso porque ele roubou, assassinou alguém. Não, Paulo estava preso porque pregava o Evangelho. Paulo estava preso porque não adorava César. No primeiro século, meus irmãos, você podia ter qualquer religião, mas também deveria adorar César, o imperador. Então qualquer religião que permitia ter vários deuses, ninguém era perseguido. Mas o cristianismo, existe só um Deus, existe só uma verdade, existe só um caminho, existe só uma vida. Paulo não adorava César, Paulo não adorava Zeus, Paulo não adorava Diana, e por isso ele foi preso. Paulo persistiu. Então nós temos que entender isso, que o anseio do coração, ele esperava ansiosamente não ser vergonha para Cristo. E ele queria glorificar a Cristo no corpo, de duas formas, pela vida e pela morte. E olha que coisa linda e ao mesmo tempo desesperadora para mim e para você. Paulo fala que aguardava ansiosamente, que não seria envergonhado, pelo contrário. Então não é só não negar o Senhor, é glorificar o Senhor. Porque é isso. Pecado não é só deixar de cumprir, ou melhor, pecado não é só errar o alvo de você, sei lá, se embriagar, se prostituir, adulterar, mentir. Não é só isso. Pecado é também você não fazer o que você tem que fazer. Tiago fala, aquele que sabe fazer o bem não faz, esse peca. Então eu e você, nós temos uma missão. E nós temos que cumprir. Eu sempre falo do ID, nós temos que pregar o Evangelho. Você tem que ser um pacificador. Se você não é, você já está sendo pecado, você já está pecando. Então Paulo não queria só não negar o Senhor. Paulo queria também glorificar o Senhor através da sua vida. E isso ele ansiava no coração, meus irmãos. Qual que tem sido o anseio do seu coração?
Essa é a pergunta que eu tenho para você nessa manhã. Paulo não ansiava em ser rico, em ser famoso, e sim glorificar Cristo no seu corpo. Hoje, o nosso anseio é ser rico, infelizmente. O nosso anseio é ser famoso, é ter milhões de seguidores no Instagram. O nosso anseio é ser aplaudido por homens. Que Deus tenha misericórdia de nós. Paulo, preso, o anseio dele era glorificar o Senhor. O anseio dele nem era em si ser solto, e sim glorificar o Senhor, estando preso ou estando solto. O que importa para Paulo é glorificar o Senhor. Agora analise o seu coração, meus irmãos. O que tem sido o seu anseio? O que tem tirado o seu sono? É inadmissível nós, para trabalhar, a gente acordar de madrugada, a gente fazer hora extra, só por causa de dinheiro. Mas a gente não faz uma hora extra para ler a palavra. A gente não faz uma hora extra para orar mais. A gente não faz um esforço para jejuar. Mas para ganhar dinheiro, você faz tudo que for possível para você. Mas para glorificar o Senhor, você não consegue fazer. Você não faz um esforço. Se for para trabalhar, você muda de cidade. Se for para estudar, você muda de cidade, de país. Mas se for para seguir uma direção de Deus, você não faz. Porque aqui nessa terra tem sido melhor e mais importante. Porque ter dinheiro e ter um conforto aqui nessa terra é mais importante. Tem roubado o nosso coração, tem ansiado as nossas vontades. Está errado, meus irmãos. O nosso propósito de viver é ser como Cristo foi. É seguir o que Cristo nos direcionou. Nada mais do que isso, meus irmãos. Então, um convite para mim e para você nessa manhã, analisar o nosso coração. Eu faço no meu e você faz no seu. O que você tem sido intenso na sua vida? E aqui eu não estou falando para você trabalhar de qualquer jeito, porque não, o cristão tem que ser o melhor profissional. Eu não estou falando para você estudar de qualquer jeito, não, o cristão tem que ser o melhor aluno da escola, da faculdade. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de onde está o seu coração. De onde você dedica mais tempo. E por quê, principalmente? Hoje em dia, meus irmãos, nós não conseguimos dedicar o nosso tempo para ouvir um irmão. E aí, eu não tenho nada contra psicólogo, né? Psicólogo é uma benção, você precisa, faça. Mas, hoje pessoas, talvez que nem têm um caso clínico para um psicólogo, pagam um psicólogo porque não tem ninguém para ouvir ele. Ou ela. E aí paga uma sessão de 50 minutos para o psicólogo só ouvir. Porque ele não tem ninguém na casa, na igreja, para ouvir. Porque hoje em dia a gente só quer falar, ninguém quer ouvir mais. Ninguém quer suportar mais. Ninguém quer ser ombro amigo mais. Todo mundo é o dono da razão. Todo mundo sabe de tudo. Se é Covid, a gente é especialista. Se é guerra, a gente é especialista. Se é política, a gente é especialista. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Mas onde está o nosso anseio? O de Paulo estava em glorificar Cristo no corpo dele. O seu corpo, meus irmãos, é templo do Espírito Santo. Então você deve glorificar Ele no seu corpo. Com a sua alimentação, com o que você faz, com o que você não faz. E o anseio de Paulo não era receber um aplauso, receber um prêmio Nobel, não era nada. Receber uma estátua da igreja. O anseio de Paulo era chegar no céu e ouvir servo bom e fiel. Esse que tem que ser o meu e o seu anseio, meus irmãos. Não ser aplaudido aqui nessa terra. Esse mundo crucificou o nosso Deus. Como nós esperamos ser aplaudidos por eles? Tem pessoas depressivas porque não conseguem um sucesso com uma aspa bem grande. Porque o sucesso genuíno não é esse, mas o sucesso aqui nessa terra. Que as pessoas não aplaudem, que as pessoas não canonizam, que as pessoas não reverenciam. Não, meus irmãos, se liberta disso. O mais importante é o Senhor se agradar de você. É você agradar a Deus e não os homens. E Paulo queria honrar o Senhor pela vida e pela morte, segundo o verso 20. Ele fala,
com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Com determinação, meus irmãos. Não é relaxadamente. O Senhor, segundo Apocalipse, nós vemos no diagnóstico que ele deu sobre a igreja de Laodiceia, ele odeia e gera náusea nele, gera vômito nele, alguém morno. Alguém que acha que está vivo, mas está morto. E essa é a realidade nossa como igreja. Muitas pessoas só vêm no culto porque é uma agenda da sua semana. Eu vou no culto lá de domingo, né? Porque tem que ir no culto. Não, meu irmão, você não tem que ir no culto. Você tem que prestar um culto ao Senhor. Você não tem que repetir palavras da oração. Você não tem que repetir uma música porque você sabe. Você não tem que contribuir por contribuir ou sentar na hora da palavra. Você tem que prestar um culto racional ao Senhor. Por isso você tem que entender tudo que você está falando no culto. Você não pode repetir palavras ao vento, achando que o que você fala não tem poder, não gera nada, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Olha as músicas que nós estamos cantando e olha a vida que nós estamos vivendo. Nós cantamos hoje que nós queremos ir profundo. Nós ansiamos pelo Senhor. E aí agora eu quero ver quando acabar o culto, se nós vamos ansiar mesmo. Se nós vamos mais profundo mesmo. Ou se a gente só repetir uma música. Meus irmãos, nossa fé não é mecânica. Eu não sei de onde você veio, de outras religiões, de outros segmentos. Não sei. Hoje você está em Cristo Jesus, nós somos cristãos protestantes. A nossa fé não é mecânica, não é um ritual, não é uma liturgia para se seguir. O nosso culto é racional. Nós adoramos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que conhece a intenção do nosso coração. Então ele sabe qual é a intenção do Jean aqui agora, pregando a mensagem para vocês. Talvez, se eu tiver com a intenção errada, vocês vão ser edificados, vão ser abençoados, mas eu vou ser reprovado pelo Senhor. Então eu não posso pregar de qualquer jeito. Eu não posso ter uma intenção de falar o que você quer ouvir para receber seu aplauso e ser reprovado pelo meu Deus. Por isso que eu vou falar sempre o que você precisa ouvir. Porque eu amo a sua vida. Então é você e eu, todos os dias da nossa vida, glorificando ao Senhor com determinação pela vida. Meus irmãos, nosso viver será em vão se Cristo não for glorificado. Nosso viver será em vão. O nosso maior propósito aqui na terra é glorificar o Senhor. Para isso que eu e você fomos criados. Para isso que eu e você fomos chamados. Não foi para nada além do que isso. E dentro desse propósito maior estão os outros propósitos, que um deles é a pregação do Evangelho que eu sempre falo. Mas o propósito áureo, principal, meu e seu, é glorificar a Cristo. Pela vida ou pela morte. Então pela vida, se a gente viver em vão, ou melhor, se a gente não viver para Cristo, será em vão a nossa vida. E pela morte, Paulo, ele não só queria viver bem, ele queria morrer bem. Ele queria ter uma morte digna de um seguidor de Cristo. E por isso, meus irmãos, Paulo foi degolado. Essa realidade está muito distante de mim, isso, muito. Primeiro que a gente não tem essa perseguição ainda. E glória a Deus, eu não quero morrer degolado. Mas nós temos que entender que nós temos que estar disposto a sofrer o que for preciso por causa da causa do Evangelho. Então, meus irmãos, eu tenho que te dizer assim, se você seguir a Cristo e a Bíblia, você sofrerá injustiça no trabalho. Sabe por quê? O seu chefe vai te convidar a mentir para você ganhar R$10 a mais. Você não vai mentir. Para ganhar 1 milhão a mais, você não vai mentir. Porque a mentira vem do diabo. O diabo é o pai da mentira. Nós andamos na verdade. O nosso Deus é a verdade. Não contém, Ele é. Então pode ser o que for, meus irmãos. Nós não vamos mentir. E se a gente não mentir, a gente vai ser perseguido. E que seja. Que a gente perca o nosso emprego. Mas que a gente não negue a Cristo. Porque a gente não tem essa realidade de ser morto, mas a gente tem realidades pequenas no sistema do mundo. De não perdoar, por exemplo. Que para o mundo é normal. E isso tem entrado no coração dos cristãos. E isso é inadmissível.
Você só é cristão porque Cristo te perdoou. E como você não pode perdoar alguém se Ele te convida, te ordena a perdoar? Se nós oramos a oração do Pai Nosso, falando, Pai, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, os nossos ofensores, devedores. Olha como as nossas orações são hipócritas, meus irmãos. Olha como a gente nem sabe que a gente está orando. A gente só está repetindo uma reza. E o cristianismo não é sobre isso. É sobre uma oração com entendimento. Então nós temos que entender isso. Que a gente vai sofrer o que for para Cristo ser glorificado. Porque a morte não é o fim para o cristão. Nós temos uma esperança. Nós não vamos ficar num sono eterno. Nós não vamos virar purpurina. Nós vamos para a Nova Jerusalém. Por isso que Paulo fala que morrer é lucro. Por isso que ele fala que ele queria morrer. Porque Paulo, antes disso, ele tinha uma experiência com o Senhor, que ele foi arrebatado no terceiro céu. 2 Coríntios capítulo 12 vai falar desse momento. Então Paulo viu a realidade do céu e falou, eu quero ficar aqui. Mas aí você vai entender, a gente vai caminhar nisso, que ele tinha uma missão aqui. Então Paulo estava dividido, Paulo está num dilema. Por isso que ele fala, se eu viver, eu vou viver para Cristo. E se eu morrer, glória a Deus. Por isso que o cristão não tem que ter medo da morte, meus irmãos. Nós temos que viver intensamente aqui. Aconteça o que acontecer. Estevão foi o primeiro mártir da história da igreja. Ele morreu aproximadamente com 17, 18 anos, meus irmãos. João Batista morreu com 30 anos, com a cabeça também cortada. Estevão foi apedrejado. Se eu contar essa história, que um jovem morreu com 18 e outra pessoa que também é jovem morreu com 30, para você, e perguntar se essa pessoa foi bem sucedida aqui nessa terra, você provavelmente vai falar que não, nossa, que tragédia, alguém morreu com 18, alguém morreu por 30, mas pelo contrário, meus irmãos, o mais importante, meu e você aqui nessa terra, eu e você aqui nessa terra, é cumprir a vontade do Senhor. Então se era a vontade do Senhor que Estevão morresse apedrejado aos 18 anos, glória a Deus por isso. Se era a vontade do Senhor que João Batista fosse degolado aos 30 anos, glória a Deus por isso. Se era a vontade do Senhor o Jean com 25 anos morrer, glória a Deus por isso. Não importa o que as pessoas falam, o que o senso comum acha, o que a nossa mente, o nosso coração terreno pensa. O que importa é cumprir a vontade do Senhor. Por isso que Jesus, quando Pedro queria tirar Jesus da cruz, Jesus chamou Pedro de Satanás, porque Pedro queria tirar Jesus do propósito dele, que era morrer pelos nossos pecados. E por isso que quando Judas beija o rosto de Jesus, Jesus chama ele de quê? Amigo, porque Judas estava levando Jesus para o propósito dele. Então nós vamos precisar de traidores e de menos bajuladores na nossa vida, porque bajulação não nos leva para o lugar certo, mas talvez traidores nos levam, meus irmãos. Olha que paradoxal. E é isso que é o cristianismo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Romanos 8, 28. Então as traições que você sofre, as injustiças que você sofre, os escárnios que você sofre, os deboches que você sofre, está te levando a um lugar mais profundo, como nós cantamos aqui nessa manhã. E você e eu, nós precisamos disso. Então seja pela vida, ou seja pela morte, nós vamos glorificar o Senhor. Antes da morte, um pastor muito conhecido, muito famoso do século XX, chamado Dr. Mark Lloyd Jones, ele disse essa frase. Ele estava doente, já de idade, ele disse: não ore mais por minha cura, não me retenha a glória. Era alguém que entendia que o céu era muito melhor do que essa terra. É alguém que entendia que a sua missão já tinha sido cumprida, porque ele foi um pastor muito influente no século XX, escreveu vários livros. Ele abriu mão de ser médico da família real para ser pastor de igreja. Ele entendeu o propósito dele. Ele não queria status, ele não queria aplauso. E quando chegou essa doença, ele já estava de idade, ele falou: gente, não ora mais não, deixa eu ir para o céu. Deixa eu descansar, deixa eu desfrutar. Era alguém que não temia a morte. E porque hoje nós tememos a morte? Pessoas que serviram a Deus com 50 anos, quando chega a hora de partir, teme. Não tema, meu irmão e minha irmã. Eu sempre vou orar por cura. Eu sempre vou crer na cura. Mas eu sei que Deus é soberano e talvez Ele quer levar alguns irmãos nossos para descansar. Eu espero ansiosamente a minha vez de chegar esse tempo.
Porque se a gente viver essa vida com essa ótica terrena, a gente vai achar que essa vida é melhor do que a eternidade. Não é, meus irmãos. Não é. Verso 21, Paulo vai explicar por que pelo corpo dele, pela vida ou pela morte, o Senhor será engrandecido. E ele vai falar o verso da mensagem aqui. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida, meus irmãos, é Cristo. Para quem não crê em Cristo, a vida terrena é tudo que existe. E por isso que nosso coração não pode estar só nessa terra. Porque nós temos um Pai, nós temos uma fé, nós cremos nisso. Então, como alguém que pensa só nessa terra, é natural alguém lutar, buscar, ser determinado pelos valores do mundo, como dinheiro, popularidade, poder, prazer, prestígio. Eles tentam encontrar sentido nessa vida aqui. Porque só existe essa vida. Para quem não está em Cristo, acabou, acabou. Mas para mim e para você, não. Nós não concordamos com essa narrativa. Que o nosso sonho, que o nosso propósito é ter dinheiro, poder e status. Não, meus irmãos. Se você tem esse sonho, seja liberto nessa manhã. A razão da nossa existência e da nossa vivência é Cristo Jesus. É a missão que Ele confiou para mim e para você. O viver é Cristo. Não, isso não precisava nem ser falado para os cristãos. Mas tem que ser falado, infelizmente. Porque a gente acha que ser cristão é participar de um clube. Ser cristão é... Vou virar cristão para ser rico, para acabar meus problemas. Não, meus irmãos. Se você for cristão de verdade, provavelmente seus problemas vão aumentar. C.S. Lewis fala uma frase que eu sempre falo, repito. Se você busca uma religião confortável, essa não é o cristianismo. Não é confortável. Acabei de falar de injustiça que vocês vão sofrer por seguir a Cristo. Então, a razão da gente viver é Cristo. Cristo é o começo da nossa vida, porque é Ele quem dá a vida. Seja a vida quando a gente nasceu como neném, e seja a vida espiritual. Ele que gerou em nós a salvação. É Cristo que continua a vida. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, não existimos. Sem Ele, não nos movemos. E Cristo é a recompensa final de toda a nossa vida. Não vivemos mais para nós, e sim para Cristo. Gálatas 2:20, o próprio apóstolo Paulo vai falar: fui crucificado com Cristo, assim já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é sobre as suas vontades, meus irmãos. Não é sobre o que você quer, o que você gosta. Não. É sobre o que Cristo quer, o que Cristo gosta. Porque quando Ele nos chama, Ele fala: venha após mim. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo não é sobre você mais. Você se negou. Suas vontades, seus achismos, o que você acha ou não existe mais. O que existe é o que o Senhor acha. E você tem que pegar a cruz. Cruz é um instrumento de morte, meus irmãos. A cruz no primeiro século não era bonitinho igual a gente pendura no cordão. A cruz era um instrumento que significava que você ia morrer. Então quando Cristo fala para a gente tomar a cruz, Ele quer que eu e você morramos para viver para Ele. O batismo simboliza isso, que nós fomos sepultados e ressuscitamos. Mas o nosso problema, muitas das vezes, de seguir a Cristo, de fazer o que é certo, é que a gente está muito vivo. Por que você rebate as pessoas que te cutucam, que tenta te afligir? Porque você está muito vivo. Aí você quer xingar todo mundo, bater, sair até na mão. Misericórdia, gente. Não existe isso, não. Porque você não perdoa, porque você está muito vivo. Você tem que morrer. Esse que é o desejo que o Senhor tem para mim e para você. Que a gente possa morrer para nós mesmos. Morrer para a nossa carnalidade. E viver para Ele. E Paulo também fala que a morte é lucro, ainda no verso 21. Porque para o cristão a morte não é um final. Para o cristão a morte não é um fracasso. Para o cristão a morte não é uma derrota. A morte é lucro porque não vai existir mais choro. Não vai existir mais dor. Porque aos olhos do Senhor os salmos
vai falar que a morte de um justo, de alguém que segue o Senhor, é vista como bons olhos para ele. Ele vê com bons olhos a morte de um justo. Por quê? Você está salvo, você vai encontrar com ele. Então ele se alegra. E por quê? Nós vamos para o paraíso. Por isso que a morte é lucro. E aí Paulo está dividido, meus irmãos. Ele está num dilema entre o que ele escolhe. Vida ou morte. O que é melhor? E com a mesma intensidade, ele deseja viver e ele deseja morrer. Todo cristão genuíno vai viver esse dilema. Porque estar com Cristo é maravilhoso. Se num momento de oração, se num culto ao Senhor, já é maravilhoso, meus irmãos. Lá no seu quarto, lá, você se deleitando, chorando na presença dele, já é maravilhoso. Mesmo você tendo preocupações, tendo o pecado que ainda habita em nós. Pensou na eternidade? Muito melhor. Então estar com Cristo é maravilhoso. Mas nós temos que entender que nós temos uma missão muito importante, que é glorificar a Deus e pregar o Evangelho. Então também é muito importante. Então o cristão, ele vai viver esse dilema todos os dias. E aí vamos ler o verso 22, olha o que fala. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Paulo estava nesse dilema, Paulo não sabia o que escolher, mas ele falou, se ele estivesse vivendo, ele ia trabalhar. É isso. Eu e você, nós temos um trabalho a fazer. Nós somos embaixadores do reino dos céus. O Senhor, o próprio Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, te contratou, te alistou. Meus irmãos, tem hora que eu penso que a gente não entendeu quem é o nosso Deus. Por quê? Se um vereador e um prefeito talvez nos chamar para trabalhar com eles, nós vamos, não só por causa do dinheiro, mas porque a gente vai se sentir honrado. Olha que bênção, eu vou poder servir meu bairro, a minha cidade. Isso é bom, isso não é errado, não. Se o governador do estado nos chamar para trabalhar com ele, a gente vai se sentir privilegiado. Eu vou honrar, vou trabalhar, vou servir o meu estado. Se o presidente da república nos chamar para trabalhar com ele, a gente vai ficar muito feliz. E vamos cumprir com eles, porque a gente vai servir o nosso país. Mas não foi um prefeito, não foi um vereador, não foi um governador, não foi um presidente, não foi a rainha da Inglaterra. Quem te chamou foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para você cumprir uma missão de ser embaixador do reino do céu nessa terra, para você pregar o ID, para você pregar a salvação para pessoas que estão indo para o inferno. E como você negligencia esse chamado? E esse chamado não é só para pastores, para pregadores. Esse chamado é para todo cristão que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aonde está o nosso coração, igreja? O que nós temos focado a nossa força, a nossa determinação, que não é para a pregação do Evangelho. Você é um embaixador do reino dos céus. O próprio Deus te chamou, te predestinou, te convidou, te trouxe para você cumprir uma missão de salvar pessoas que estão indo para o inferno, como eu e você estávamos indo, mas Deus usou outras pessoas para nos resgatar, e agora Ele quer nos usar para resgatar outras pessoas. Por isso que o viver é Cristo. Por isso que o viver não é Jean, não é sobre o que eu quero, os meus sonhos. Eu não faço e compro o que eu quero, eu não vou para onde eu quero, eu vou para onde o Senhor quer, eu faço o que Ele quer. Porque a minha vida consiste nisso. Então se a gente morrer, glória a Deus, é muito melhor. Mas se a gente viver, a gente tem um trabalho a fazer. Não é para a gente ficar apático, morno, só seguir rituais religiosos. Não, é para a gente ser cristão integralmente. Acabou no culto, você vai continuar sendo cristão. Não só aqui, porque tocou um louvor e porque está na hora da palavra. Você vai ser cristão lá no seu trabalho, lá na sua casa, na sua vizinhança, na sua família. É isso, nós temos um trabalho a fazer. Verso 23, estou pressionado de dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Então estar com Cristo, meus irmãos, como eu já expliquei, é muito melhor. Porque não vai ter morte, dor, choro. Então você que crê no Senhor, não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte.
E verso 24, 25 e 26, para a gente caminhar para o final. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que eu vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então, qual que é o motivo de Paulo continuar vivendo? Qual que é o motivo do Jean continuar vivendo? Qual é o motivo de vocês continuar vivendo? É os nossos irmãos em Cristo. Os que são já de Cristo, porque nós temos que edificar o próprio corpo, e aqueles que nem são ainda, porque serão no nome de Jesus. Através das nossas orações, através das nossas pregações, através do nosso testemunho, muitas pessoas vão estar em Cristo Jesus. Então o motivo da nossa existência, da gente não ir para o céu ainda, é a missão que nós temos, de edificar o corpo de Cristo. O motivo de Paulo permanecer vivo era o crescimento espiritual dos irmãos em Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo não deseja viver para si mesmo. Paulo vive para os irmãos. Você tem que entender isso. Você não vive para você. Você vive por causa do outro. O cristianismo não é egocêntrico. O cristianismo é outrocêntrico. O outro sempre vai estar na frente do eu. Por isso, você não vai se importar com a sua honra. Você vai perdoar. Por isso que o Senhor fala, se te der um tapa numa face, você vai dar outra. Dá tapa numa face, fala de honra, não fala nem de agressão, porque nem dói, mas fala de honra, principalmente para um homem. Nossa, tomar um tapa no rosto, o Senhor te convida a dar outra face. Porque você vai abrir mão de sua honra para não brigar. Porque quando um não quer, dois não brigam. Porque você não pensa em você mesmo. E com quem nós aprendemos isso, Jean? De não pensar em nós mesmos. Com o próprio Deus, meus irmãos. Antes de Paulo, o próprio Deus não pensou em si mesmo. Ele abriu mão de sua glória. Ele veio aqui nessa terra. Ele entrou nesse mundo pecaminoso. Ele foi traído, cuspido, açoitado, rejeitado pelos seus familiares. Tudo para cumprir uma missão de nos salvar. Cristo não pensou em si mesmo. Cristo pensou em nós. E é isso que é a mensagem do Evangelho. Quando você pensa em você mesmo, sinto lhe informar que você está perdido. Você não entendeu o que é cristianismo. Você não tem que buscar a sua salvação, meus irmãos. Você tem que buscar a salvação do próximo. Porque quando você busca a salvação do próximo, você já está salvo. Porque você entendeu o que é ser salvo. Um salvo que não prega o Evangelho, nós temos que fazer uma análise, um check-up se realmente essa pessoa é salva. Porque nós somos salvos para salvar. Por isso que não existe cristão soberbo. Não existe cristão que acha que é melhor do que as outras pessoas. Não existe, meus irmãos. Não existe. Ah, mas é pastor. Não é cristão, é só um pastor, por algum motivo, política, estudar meramente. Todo mundo consegue estudar qualquer matéria, meus irmãos. Mas pelo fruto você conhece a árvore. O próprio Jesus, em Mateus 7, nos ensina a julgar os falsos profetas. Pelo fruto os conhecereis. Então não existe um cristão soberbo. Não existe. Por isso que, igual, aqui nessa função que eu estou, eu não sou em hipótese nenhuma melhor do que os nossos diáconos. Nenhuma, meus irmãos. A minha função é diferente. Eu sirvo através da palavra. Ele serve através das mesas. Só isso. É uma diferença de função, igual homem e mulher. Os dois para Deus são importantíssimos. Mas cada um tem um papel diferente. E tudo bem, ninguém é melhor do que ninguém. Então você e eu, nós temos que entender primeiro com o Senhor e depois com Paulo, que nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos por causa dos nossos irmãos. Então se Paulo deixava de estar com Cristo, de morrer para estar com Cristo, por causa dos irmãos, a gente não vai abrir mão do nosso tempo para estar com os irmãos. A gente não vai abrir mão do nosso dinheiro para estar com nossos irmãos. A gente não vai abrir mão do nosso conforto para estar com nossos irmãos. Olha como o nosso cristianismo é raso hoje em dia. Nós só pensamos em nós mesmos.
só olhamos para o nosso umbigo. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Porque nós vamos prestar conta por cada dom que o Senhor nos deu. Por cada tempo que o Senhor nos deu. Por cada dinheiro que o Senhor nos deu. Por cada oportunidade que o Senhor nos deu de cuidar de pessoas, de pregar para pessoas, de ajudar pessoas. Como eu falei, Tiago fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. E que possamos renovar hoje a nossa mente e mudar. E não pensar em nós mesmos, mas pensar em cada homem e mulher de Deus. Agora, vamos concluir aqui. E eu quero fazer algumas perguntas para vocês. E quero que você reflita. Hoje, vá para casa. E a primeira pergunta é, ou melhor, única, né? As outras perguntas migram dessa. Como você está vivendo? O viver tem que ser Cristo. Meus irmãos, se o viver não está sendo Cristo, está tudo errado na sua vida. Ah, gente, eu estou enriquecendo, minha empresa está bombando, eu estou sendo promovido. Não importa. Se o viver não está sendo Cristo, está tudo errado. Porque a nossa vida é Cristo. Tudo que a gente construir aqui, por mais que seja legal, não seja pecado em si, mas se não for Cristo, é tudo palha que será queimado pelo fogo do Senhor. Mas nós temos que ajuntar tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrompe. Então, como está a sua vida, meus irmãos? Como você está vivendo, você que está em casa? O seu viver é Cristo? Ou o seu viver é o seu nome, o seu CPF? Ou o seu viver é seu filho? Ou o seu viver é sua família? Ou o seu viver é mamon? Ou o seu viver é o status e os aplausos da sociedade? O seu viver, como o meu viver, como o nosso viver, tem que ser Cristo. Cristo tem que ser glorificado através da vida do Jean, das palavras do Jean, das ações do Jean, principalmente das reações do Jean, das escolhas do Jean, dos sonhos do Jean. Cristo, Cristo, Cristo. Será que nós estamos vivendo pelos nossos sonhos? Será que nós estamos vivendo pela nossa glória? Te convido a viver para Jesus e para a glória de Jesus. Tenho algumas aplicações para a nossa vida prática aqui. Primeiro, não foque 100% nessa terra, pois existe uma eternidade para nós. Não tenha medo da morte, meus irmãos. Se Cristo te chamar, vá, que é muito melhor do que aqui. Segunda aplicação, não foque 100% no céu, porque nós temos uma vida aqui. Quando chegar a nossa vez, Deus vai nos chamar, tá bom? Deus não perde a hora, não. Pode ficar tranquilo. Então, anseie, ame o céu, mas viva hoje. Você tem uma missão aqui. Terceira aplicação, ame a vida sem ter medo da morte. Essa tem que ser o nosso coração, nosso estilo de vida. Amar a vida, amar viver. É tão gostoso quando você vê alguém, dá para ver no olhar que a pessoa ama viver. Mas tem gente que só ama viver por causa dessa vida terrena e tem medo da morte. Não, você tem que amar viver, se deleitar porque Deus te deu o fôlego hoje, mas sem medo da morte se chegar amanhã. Amém. Ame a vida sem ter medo da morte. Quarta aplicação, nós temos que viver para a glória de Deus. Não é a glória sua, não é a glória do seu filho, não é a glória disso ou daquilo. A glória é de Deus. O propósito da sua existência é glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meus irmãos, é um privilégio. Como eu falei, usei o exemplo aqui do presidente, do prefeito. Eu fico pensando, refletindo, orando, chorando. Que privilégio que o Jean tem de ser um embaixador do Rei dos Reis. Alguém pecador como eu, falho como eu, que só Deus sabe de onde Ele me tirou. Eu poder ter esse momento aqui com vocês, meus irmãos. Eu não mereço. É tudo pela graça e misericórdia dEle. Por isso que eu vou me dedicar assim. Eu vou orar, eu vou estudar, vou me preparar. Vou ter meu coração aberto para te ouvir, para cuidar de você. Porque é privilégio, meus irmãos.
tudo nessa terra que passa, mas o que você faz por Cristo permanece eternamente. Os tesouros que mais valem, como eu falei, são lá do céu. E o quinto e último ponto, quinto e a última aplicação é: não pense em si, pense no seu próximo. Se Paulo pensasse em si, ele teria partido. Mas como Paulo pensou em seus irmãos, ele ficou. Por pensar nos seus irmãos, meus irmãos, faça o que for preciso. Abra a mão da sua honra, abra a mão do seu dinheiro, abra a mão do seu lazer, abra a mão de tudo que for preciso para glorificar o Senhor e edificar um irmão em Cristo Jesus. Algo que eu sempre falo, tem pessoas que o Jean não vai alcançar. Por mais que nós estamos na Rede Sup, que alcança muitas pessoas, no YouTube que você pode compartilhar esse link, mas tem pessoas que eu não vou alcançar. Lá no seu trabalho, seu chefe, lá na sua família, sua mãe, não sei, talvez eu não vou alcançar com a minha pregação, mas você vai. Então essa pessoa está na sua responsabilidade. Então você, com um pouco que você sabe, meus irmãos, Jesus morreu por você e por mim, nós somos pecadores e Ele nos chama para a salvação, é só você crer nele. O pouco que você sabe, você já pode pregar, meus irmãos. Não precisa ser um teólogo, um doutor em teologia para pregar, não. O pouco que você sabe, você já pode cumprir a sua missão. Não pense em você mesmo, pense no próximo. Isso é totalmente a contramão de que muitas pessoas falam e pregam, infelizmente. Mas isso é bíblico. Nós vemos, com o exemplo do próprio Deus, o exemplo dos apóstolos, que sofreram o que foi preciso, para o nome do Senhor ser glorificado e para os irmãos serem edificados. Uma frase, e assim a gente finaliza com uma oração. Temos somente uma vida e logo passará. Somente o que for feito por Cristo permanecerá. Que essa palavra fique no seu coração. Que o viver, a partir de hoje na sua vida, seja Cristo. E que se o morrer, se acontecer, seja lucro. Tenha um coração no céu, mas vivendo intensamente aqui nessa terra. Cumpra o seu propósito, sem ter medo da morte. Se coloque de pé, por gentileza. Deixa eu orar para a sua vida. Para que o Espírito Santo de Deus, Ele possa confirmar essa palavra no seu coração. Ele possa enfatizar o que Ele quiser. Cada um tem uma realidade. Cada um tem uma vida, um estilo de vida. Cada um tem um propósito maior. Todo mundo tem um propósito maior de glorificar a Deus, mas cada um tem um propósito específico em uma área diferente. Então que o Espírito Santo, Ele possa consumar essa palavra no seu coração. Ele possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por esse momento de exposição dessas sagradas escrituras. Pai, eu abençoo cada pessoa que está aqui no templo, cada pessoa que está nos assistindo ao vivo ou posteriormente. Que a semente do Senhor, que é a palavra, ela possa ter caído em um coração com a terra boa. E essa semente vai germinar, vai gerar frutos. Esses frutos vão permanecer. Que possamos entender, mas não só entender, que possamos viver. Não ser somente um ouvinte da palavra, e sim um praticante. Que o nosso viver seja Cristo e que a morte seja lucro. Que não possamos ter medo da morte e que possamos viver intensamente enquanto o Senhor nos der o fôlego de vida. Essa é essa oração que nós fazemos, agradecido no nome de Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.